Prof. Natália, o nosso tema de hoje é um tema curioso, né? Doação inoficiosa e colação. Vamos começar explicando para o pessoal que palavra estranha, inoficiosa. O que é doação inoficiosa? Clareie Exato. para nós o caminho. É um tema extremamente palpitante, né, prof? Ele é técnico, mas eu vou tentar trazer o mais didático possível para a gente entender essas diferenças. Até porque quando eu abro caixinha de perguntas, eu percebo muito essa dúvida, né? Essa confusão entre a doação inoficiosa e a colação. Inclusive, até mesmo o professor Carlos Elias escreveu um artigo esses tempos, né, há pouco tempo, sobre o assunto, porque gera muitas dúvidas mesmo. Então vamos lá, vamos entender o que é essa doação inoficiosa e depois a gente passa para o Instituto da Colação, tá? A doação inoficiosa, quando a gente faz uma doação para uma pessoa, nós sabemos que todo mundo, tá, que tem herdeiros necessários, ascendentes, descendentes ou cônjuge, tem que reservar 50% do seu patrimônio, que é a legítima. O que é isso? 50% do seu patrimônio é obrigatoriamente, por lei, destinado a esses herdeiros necessários, que atualmente são seus descendentes, os seus ascendentes e o cônjuge. Nem vamos adentrar tanto a questão do companheiro aqui, que é uma discussão eterna, mas assim, vamos só ficar nesses três. Então, esses são seus herdeiros necessários. 50% do seu patrimônio obrigatoriamente deve ser destinado a eles, porque é da legítima deles. E os outros 50% do seu patrimônio é a sua parte disponível, que você pode deixar para quem você quiser. Então, se você tem um patrimônio e você faz uma doação para alguém, tá? Então, para um terceiro qualquer, eu estou fazendo uma doação para o professor Salomão. Então, vamos supor que eu tenho um patrimônio de 600 mil reais, tá? E eu doei agora para o professor Salomão 400 mil. Perceba que desses 600 mil, que é o meu patrimônio, quanto que é a minha parte que eu poderia dispor tranquilamente para o professor Salomão, porque ele não é meu herdeiro, e quanto que é a parte que é destinado por lei aos meus herdeiros necessários. Então, desses 600 mil, 300 são destinados aos meus herdeiros necessários, que é a minha parte da legítima, e 300 é o que eu poderia dispor tranquilamente para quem eu quiser. Eu fiz uma doação para o professor Salomão de 400 mil. Veja que superou 100 mil reais do que eu poderia dispor, que é 300 mil. Então, esse 100 mil excedeu a minha parte da legítima. E como eu fiz a minha doação para um terceiro, que é o professor Salomão, que não está dentro dos meus herdeiros necessários, que são garantida legítima, essa eu não vou falar em colação, que a gente vai ver depois. Eu vou falar o quê? Esses herdeiros meus que se sentirem prejudicados, eles poderão entrar com uma ação de redução da doação inoficiosa. O que é a doação inoficiosa? É aquela doação que superar o que eu poderia dispor livremente. Que fala até em testamento, porque o testamento também é a mesma lógica, tá? Eu tenho que respeitar os meus 50% no momento em que eu estou fazendo a minha liberalidade, no momento em que eu estou fazendo essa doação. Então, se superou isso, esses meus herdeiros prejudicados podem ingressar com essa ação de redução da doação inoficiosa. Isso quer dizer que é tudo nulo? Não. A nulidade está naquele excesso, tá? Então, a nulidade está naqueles 100 mil reais que superou ali a legítima. Eu poderia ter disposto, eu poderia ter doado 300 mil para o professor Salomão, tranquilamente, porque é minha parte disponível, mas eu doei 100. 100 Uhum. mil, então 100 mil, eu doei 400, então Passou 100 100. mil, passou 100, superou a minha legítima. E aí, no caso, então, eu tenho que puxar de volta para garantir a legítima dos demais herdeiros necessários. É muito Tá? interessante esse tema, principalmente em relações familiares, que as pessoas acabam, né, beneficiando um ou outro parente, né? Então a gente consegue identificar que existe uma parte, vamos imaginar que eu seja solteiro ou viúvo, para evitar qualquer, tipo assim, mas quanto era ter da esposa? Solteiro ou viúvo? E eu tenho um patrimônio de 600 mil, como a prof falou então.
300 mil eu posso doar. Uma pergunta que o pessoal faz, mas eu não posso vender tudo? Pode vender tudo, tudo bem, né? Mas o dinheiro vai cair na conta. E é objeto da herança, igual, né? Então, eu posso doar metade do dinheiro. Aí alguém pergunta, mas e se ele simular uma venda? Por exemplo, ele doa 300 para alguém, que é o que ele poderia doar dos 600, e o resto ele simula. Simulou é roubada, é nulo, né? Vai dar problema, entende? Não adianta, não existe um jeito certo de fazer a coisa errada. A questão é, se alguém doou a mais do que poderia doar, ou testou a mais do que poderia testar, isso vai ter que voltar depois. Vai ter a hora da verdade. O juízo final vai acontecer, não adianta. Perfeito. E dentro dessa lógica da ação da redução da doação inoficiosa, nós temos sim um prazo prescricional. Apesar do Código Civil falar que é nulo e, portanto, atos nulos são imprescritíveis, nós temos aqui o entendimento para não gerar uma insegurança de ficar anos aí, depois já passou esse bem para um, para outro, e depois vai fazer toda a redução da doação oficiosa. Nós temos um prazo prescricional, que é a regra geral, de 10 anos. A partir de quando? Do registro da doação. Porque Bom. presume-se que a partir desse momento os demais tomaram conhecimento, né? É público o ato, e aí eles tomaram conhecimento de que houve essa doação. Salvo se, aí é uma questão levada no STJ, que os demais herdeiros prejudicados, eles assinaram a escritura de doação. Então, eles tomaram conhecimento no momento em que foi realizada a escritura. Por mais que eles foram registrados depois de 5 anos. Então, não é a partir do momento do registro. Aqui eles tomaram conhecimento porque eles assinaram aquela escritura. Ah, precisa assinar? Ó, isso é muito importante. Doação, doação de ascendente para descendente ou para um terceiro. Os demais não precisam assinar essa escritura. Não precisa dessa assinatura. É diferente de eu falar de uma compra e venda de ascendente para descendente. Que daí tem o comparecimento dos demais descendentes assinando, mas é um ato anulável. Se não comparecer também, em 2 anos anula. Em 2 anos convalida. Enfim, tá? Vamos voltar Olha, aqui. sabe, prof, Não que precisa. eu já recebi essas escrituras que você está falando, e para mim sempre foi muito complexo, aonde fazia assim, ó, o pai e a mãe tinham só um imóvel, eu já recebi para registro, e tinham 5 filhos. Aí os filhos se reuniam, o pai e a mãe estavam mais idosos, e decidiam, um filho é quem vai cuidar do pai e da mãe. E então, o pai e a mãe vão doar aquela casa inteira, que não poderia, só poderia doar metade, vão doar inteira para esse filho. E aí todos os outros filhos e as esposas, cônjuges, companheiros, compareciam na escritura e assinavam junto. E daí eu recebia para registro e eu ficava assim, meu Deus, é nulo, porque ele não poderia doar o único bem para um filho. Mas todos estão assinando. E agora, o que que eu faço? Né? Então, eu enfrentei isso várias vezes, até que eu criei a minha convicção própria disso, né? Mas é muito comum, exatamente na terceira idade ou quarta idade hoje, que na terceira o pessoal está muito bem, não é na quarta idade, que é a hora que precisa de cuidados maiores, né? Então, o STJ já tem definido isso. Sim. Sim, já tem definido isso. Então, apesar de considerar nulo, tanto que na reforma, prof, eles trazem que é ineficaz, não Uhum. é mais nulo, é ineficaz, justamente por gerar essa confusão e por ter ali um prazo prescricional. E na reforma vai até diminuir, que vai ser 5 anos, tá? Se for aprovado ali a reforma do Código Civil. Então, é bem interessante. Então, nós vimos aqui a questão da pessoa doar para um terceiro, tá? Que não está ali na sua lógica dos herdeiros necessários. Agora, uma outra situação, tá? Que é a doação do ascendente para o descendente, então pai para o filho, por exemplo, ou de um cônjuge ao outro. Nessa situação, veja que os descendentes e o cônjuge são herdeiros necessários. E o código traz
que a doação de ascendente para descendente ou de um cônjuge a outro importa em adiantamento da legítima. O que que é isso? Bom, se essa pessoa, se esse pai vem a falecer hoje, quanto que cada um desses herdeiros receberia? Quanto que os seus descendentes receberia? Quanto que o seu cônjuge receberia? Então, se ele faz isso em vida, o código considera como uma antecipação da legítima que eles teriam direito após a morte daquele doador. Então, se eu faço uma doação, se um pai faz uma doação para um filho e não pressupõe nada lá no instrumento de doação que saia da sua parte disponível, pressupõe adiantamento da legítima. E o que que isso quer dizer? Se, por exemplo, vamos supor aqui que esse pai tem um patrimônio de 400 mil reais, tá? Bom, ele fez uma doação para um filho de 200 mil reais, tá? Então, ele tem 3 filhos, ele quis beneficiar esse com 200 mil reais. Perceba que ele não invadiu a legítima dele, né? 400 mil patrimônio dele, 200 mil é o seu 50% da parte disponível, os outros 200 mil é a legítima, e ele doou 200 mil. Então, é como se ele doasse ali a sua parte disponível, certo? Então, ele doou para um dos filhos, beneficiando. Aqui eu vou falar em doação inoficiosa? Não, não vou falar em doação inoficiosa. Mas lá no inventário, no momento em que esse pai, doador, faleceu, esse filho beneficiado vai ter que fazer alguma coisa? Sim, que é a colação. A colação, pessoal, não importa se invadiu legítima, não invadiu legítima, se está dentro da disponível, não está dentro da disponível, não importa. Se é uma doação de ascendente para descendente ou de um cônjuge a outro, no momento do inventário, esse beneficiado, esse donatário beneficiado, vai ter que colacionar o valor correspondente a esse bem que ele recebeu. O porquê disso? Porque o código fala que pressupõe adiantamento da herança. Então, se pressupõe adiantamento da herança, lá no momento do inventário, eu tenho que não é levar o próprio bem, porque o bem já pertence a ele, mas o valor correspondente a esse bem vai ter que ser colacionado para somar ali ao acervo hereditário daquele falecido, tá? E dividir de forma que todos os herdeiros, ao final, fiquem com quinhão igual. Então, aqui, ó, vamos lá, vamos supor 400 mil, né, que ele tinha de patrimônio. Ele morreu com 400 mil de patrimônio, tá, o doador. Ele tinha doado 200 mil, certo? Veja, se eu for na lógica de que eu tenho que colacionar, porque nesse caso foi doado, não saiu da parte disponível, né? Enfim, foi doado de um ascendente para descendente, tenho que colacionar. O que que vai acontecer? O acervo hereditário dele no momento que ele faleceu é 400 mil. Esse donatário tem que colacionar 200 mil, que é o que ele recebeu. Quanto que vai ser o seu acervo hereditário? 600 mil. 600 mil. E vamos supor que ele tenha 3 herdeiros. Quanto que é o quinhão de cada um? 200 mil. 600 mil divide por 3, 200 mil reais. Então, nesse caso, aquele herdeiro que já recebeu em vida já satisfez o seu quinhão. Ele recebeu 200 mil. Então, o restante do patrimônio vai ser dividido entre quem? Aos demais herdeiros. Porque daí nós vamos, ao final, cada um vai ter 200 mil reais. E aquele que já foi beneficiado acaba aqui nesse cálculo mais didático, tá? A realidade sempre não é sempre assim, tão bonitinha, mas a gente, para explicar, a gente traz essa questão, porque ele já recebeu os 200 mil dele. Então, agora nós vamos dividir os demais bens do acervo hereditário entre os outros dois. Agora, olha a diferença se a gente não tivesse colação, tá? Veja só, quando que eu não vou ter colação? Quando esse pai, no instrumento de doação, esse ascendente para descendente ou de um cônjuge a outro, no instrumento de doação, ele coloca lá: essa minha doação sai da minha parte disponível da herança, dispensando-se futura colação. Isso tem que vir de forma expressa. Se não tiver de forma expressa, vai acontecer isso que eu falei para vocês. Tem que colacionar. Não importa se invadiu legítimo ou não, tem que colacionar. Se tiver de
forma expressa, dispensando a colação, não vai ter que colacionar. Por quê? Porque aqui o pai disse: olha, eu quero beneficiar mesmo, mas esse filho aqui é meu. Então, a minha parte disponível é dele. E aí, nesse caso, ele tinha um patrimônio de 400, doou 200 para esse filho, tranquilo, tá saindo da parte disponível, colocou que tá saindo da parte disponível, dispensa-se a colação. O que, que vai acontecer no inventário dele? No inventário dele, nós vamos ter no acervo hereditário apenas 400 mil. Eu não vou colacionar esse bem para somar ali, engordar e formar 600 mil reais. Não, vai ter 400 mil. E aí, esse herdeiro donatário, ele também vai concorrer com os demais aos 400 mil. Então, se a gente pegar 400 mil e dividir por 3, dá lá 100, 133, 3, alguma coisa, 133, 333, tá? Então, nós temos esse herdeiro donatário, ele já recebeu 200 mil em vida e está recebendo mais 133, 33333. E os demais herdeiros vão receber apenas 133, 333. Então, vocês percebam a diferença? Numa situação nessa situação em que não tem que colacionar, esse herdeiro donatário ele recebeu 333.333 e os demais receberam apenas 133.333. E na outra situação, todos receberam 200 mil. Então, o pessoal às vezes fala, né? Mas aí está beneficiando mais um filho, né, do que os outros, né? Mas a lei permite esse benefício, né? Que eu dou. Uma coisa é eu doar adiantando herança, que depois a gente vai fechar a conta, e outra coisa é eu doar e dizer, "Ah, isso aqui não era herança, isso aqui é do que eu posso doar e vou doar para um filho a mais." Pronto. Essa que é a grande sacada. E aí eu tenho duas colocações sobre isso, né? A primeira que é comum isso acontecer, né? E às vezes a pessoa esquece de colocar na escritura que dispensa de colação. Então, o pai doa para o filho e doa lá 50% do seu patrimônio e esqueceu de colocar que era dispensado. Ora, se ele esqueceu de colocar que está dispensado, é adiantamento de herança e depois nós teremos que puxar isso para o bolo para repartir direitinho quanto que cada um tinha direito. Aí ficou um embrólio. A primeira pergunta, então, é sobre isso. O que tu acha, a tua opinião? Pode o pai retificar a escritura? Tipo, ele vem Exato. depois e diz assim, ó, nossa, ninguém me orientou disso aqui, eu achei que eu era o Tocha, né? Eu sabia tudo e ninguém me orientou. Agora eu vi na live da professora Natália, do professor Salomão, e descobri que eu não beneficiei o filho. Na verdade, eu só adiantei a herança dele. Posso ir no cartório correndo, no registro de imóveis, ou no tabelionato, e depois no registro, chegar lá e dizer assim, ó, aquilo que eu já doei não era herança, era da minha parte disponível. Será que eu posso fazer isso? Eu amo esse assunto. Amo, porque eu tive um caso meu e eu presenciei uma situação. Veja, gente, atentem-se a isso. Vou contar o meu caso, daí a gente já puxa essa questão. Tinha um pai e ele doou ele tinha vários terrenos. Ele era tudo terreno na época que ele doou, inclusive. E ele doou para os 3 filhos lá dele. Então doou um monte de terreno para um monte de filho. Só que esse pai depois descobriram que ele tinha mais 3 filhos fora do casamento. Então ele doou Nossa, era. para os três dentro do casamento. E depois eles descobriram que não tinha mais filhos fora do casamento, tá? E aí, eu fui consultada anos depois de feita essas doações. Foi em 2014 e eu fui consultada ano passado. Então, Nossa. o que que tinha lá na escritura de doação? Tinha expresso, nem precisava ter expresso, mas estava lá. Adiantamento da legítima para esses 3 filhos, tá? Aí eles vieram e falaram assim: e agora? Porque tem mais 3 filhos fora do casamento. Eles vão ter direito? Vão. Não importa se é filho fora de casamento, se nasceu depois, não importa. Ele tem direito de colacionar, desses bens irem à colação, para engordar lá o acervo hereditário e distribuir de forma que fique igualitário o quinhão. Então, o que que nós podemos fazer agora? Esse pai está vivo, tá? Esse pai que doou está vivo. O que que nós podemos fazer?
E aí, pessoal, nós temos no nosso Código Civil que essa dispensa da colação, ela pode ser feita no próprio ato da liberalidade, ou seja, no próprio ato da doação. Então, estou doando e já estou colocando lá que dispenso da colação porque sai da minha parte disponível. No próprio ato da liberalidade, ou Código Civil, ou em testamento. Ele só fala isso. No próprio ato da liberalidade ou em testamento. Aqui foi o pulo do gato para mim. Porque eu falei, então, se ele está vivo, nós vamos fazer um testamento colocando ali o que ele quer que saia da parte disponível, e aí você é como se fosse um projeto artístico, porque a gente vai ter que montar o que dá para sair da parte disponível e o que não dá, considerando o patrimônio dele atual, né? É bem delicada essa questão. Nós vamos fazer uma minuta de testamento perfeita, tá? Para considerar mesmo a vontade do doador, porque um desses imóveis doou terreno. Um desses imóveis foi construído uma clínica médica, Nossa, entendeu? Então nossa. é bem delicada essa questão Bem, tá. bem. É. Agora eu poderia fazer uma re-ratificação, né, ou uma outra escritura para colocar lá que dispensa da colação aquela doação que eu fiz lá atrás. Atualmente, tá? O meu entendimento é que poderia, para uma escritura declaratória, colocar que aquela, se pode em testamento, por que não poderia, numa escritura declaratória, estou declarando que aquela minha doação saia da minha parte disponível, tá? Listando ali os bens, e inclusive o professor Carlos Elias, ele tem um texto falando sobre isso, e ele diz que você deve considerar o acervo, né, os bens do momento da dispensa, tá? Não no momento da liberalidade. Então, ao momento que eu estou dispensando aquela doação que eu fiz lá atrás, da colação, eu tenho bens suficientes para garantir a legítima? Tá? Então, ele diz que você tem que considerar os bens atuais. Inclusive, né, esse posicionamento de fazer uma escritura posteriormente, ele vem com a reforma. É tão palpitante, é tão atual essa discussão que na reforma do Código Civil, eles têm lá previsto, né, não sei se vai passar, se vai ser aprovado, tem muita coisa ainda para acontecer, mas tem previsto que essa dispensa de colação pode ser feita por escritura pública. Eles podem declarar a escritura pública posterior à escritura de doação. E aí, obviamente, eu acho que nós vamos entrar numa discussão se vai averbar ou não na matrícula, né? Eu acho que sim, eu acho que vai levar a escritura ao registro de imóveis e vai averbar que houve uma re-ratificação, que aquilo está dispensado. Por quê? Para gerar uma publicidade maior a quem está, de repente, adquirindo o imóvel, né? Eu vou adquirir o imóvel e eu vi que o registro anterior na matrícula é doação. Eu já ligo a minha luz de alerta, né? Peraí. Doou o pai para o filho, eu estou comprando esse imóvel, né? Eu quero saber um pouco mais dessa doação aí. Tem algum encargo, por exemplo, do filho cuidar o pai? Porque às vezes isso não está na matrícula. Então eu quero ver a escritura lá, o que está escrito. Foi dispensado, não foi dispensado? Então eu gostaria de ter essa segurança maior. O que eu vejo mais complexo é o seguinte: o pai doa para o filho. Tá, esqueceu de dispensar da colação. Beleza. O filho já vendeu para outro. Agora, o pai quer dispensar da colação. Depois que o bem circulou. Será que também se encaixaria essa averbação? Porque já, a matrícula já está lá com um terceiro e vai entrar lá uma averbação dizendo que, ó, na época dispensou. Aí que eu teria um pouquinho mais de calma em pensar em relação a isso. Enquanto a relação ainda está entre pai e filho na matrícula, eu entendo que possa averbar tranquilamente essa desvenda. Depois é que eu fico um pouquinho preocupado que o bem já circulou, né? Mas também não teria grandes impedimentos aqui. Então, essa é uma colocação interessante e isso que você falou do valor, né, do bem, a época da dispensa, é uma discussão muito boa no direito, né? Muito, né? Porque eu posso doar o imóvel para o filho e esqueci de dispensar a colação. 3 anos depois, constrói um shopping center ao lado do imóvel, né? O imóvel começa a valorizar mais, né? E aí fica um pepino em relação a essa questão da valorização posterior, tá? E um segundo ponto que eu ia comentar, a gente já pode voltar nesse também, né? Mas é só para alertar o pessoal,
Porque as pessoas questionam, né? Ah, se todos os filhos são iguais, por que que eu posso doar para um mais do que para outro? Por que que a lei permite isso, né? E aqui tem diversas variáveis em relação a essa resposta. Mas uma das variáveis é que às vezes as pessoas têm filhos tardes em outro relacionamento. Tarde em outro relacionamento. Então você pode ter tido 4 filhos num relacionamento e daí 20 anos depois você tem um novo filho. E aí você agora está perto de partir para o Oriente Eterno e aquele filho está pequeno. Então, ele precisaria receber uma compensação para os seus estudos, para começar a vida que os outros tiveram durante a jornada, né? Então, eu penso nisso também. É, exatamente, prof. E falando já sobre valor de colação, esse é um tema, um dos mais palpitantes que tem, que é o valor que esse bem vai lá compor o acervo colacionado, tá? Então, que valor? Porque eu posso doar aqui, hoje, um bem que vale 100 mil, e lá, quando falecer o doador, que tem que colacionar, esse bem vale 1 milhão. Pode acontecer, tá? E aí, o que que eu vou colacionar? 100 mil ou 1 milhão? O que que eu vou levar à colação? O próprio bem ou o valor correspondente a esse bem? Então, vamos. Eu vou colocar aqui tudo o que aconteceu na história dos códigos para vocês entenderem o porquê da divergência que a gente tem hoje. Veja, lá no código 16, nós tínhamos que a colação vai ser pelo valor correspondente na data da liberalidade. O que que é isso? Na data da doação. Doou 100 mil, o bem vale 1 milhão? Não, nós vamos colacionar 100 mil, tá? Porque é o que foi lá na data da liberalidade. Aí veio o CPC de 73. O CPC de 73 falou: não, aqui nós vamos colacionar o valor do bem na data da abertura da sucessão. O que que é isso, a data da abertura da sucessão? No momento do falecimento. Então, se vale 1 milhão, vai 1 milhão lá colacionar, tá? Aí, o que que aconteceu? Diante dessa divergência, veio o Código Civil de 2002, tá? Então, veio CPC de 73, veio o Código Civil de 2002. O Código Civil de 2002 trouxe o que já previa o Código 16. Falou, não, aqui nós vamos considerar a data da liberalidade. O que que ele doou? O que que ele quis ali em antecipação da legítima? 100 mil reais. Né? Ele doou um bem que valia 100 mil reais. Então, é isso que vai ter que ser colacionado. O que valorizou depois não tem mais nada a ver com aquele bem que foi doado lá atrás. Até porque imagina, por exemplo, doou um terreno, igual esse caso meu, construiu uma clínica médica. Ia gerar um enriquecimento dos demais herdeiros às custas desse cara donatário que construiu ali. Então tem que considerar o valor à época, só corrigido monetariamente, obviamente. Tem que ter correção, porque senão também desvaloriza, né? Então, o Código Civil de 2002 trouxe isso. E não é a substância, não é o próprio bem. O bem já é do donatário. Eu não quero levar ele lá para a colação para ser dividido entre todos. Não, eu vou levar o valor correspondente. Então, o valor correspondente vai ser somado lá no acervo hereditário daquele doador falecido, que faleceu, e dentro disso, dos bens daquele acervo hereditário, eu vou fazer a distribuição, já considerando que houve aquele bem doado lá atrás. Tá? Então, eu não preciso desfazer a doação. Eu vou levar o valor correspondente. Mas daí veio o CPC de 2015. E o CPC de 2015, muitos doutrinadores, eles consideram até um equívoco. Parece meio que ele repetiu o CPC de 73 e se esqueceu do que estava previsto no Código Civil. Porque daí ele trouxe, não, é o valor da data da abertura da sucessão. E tem que ser levado em substância o bem, e não o valor correspondente. Aí virou essa divergência total, né? Nossa. É. O que se tem hoje, tá? O STJ, ele entende que tem que levar o critério da temporalidade. Então, se faleceu entre o Código Civil de 2002 e o CPC de 2015, considera o Código Civil de 2002. Se faleceu depois do CPC de 2015, considera o CPC de 2015. Só que não tem a lógica de levar o próprio bem ou levar o valor. Hoje aplica-se muito a questão
do que está previsto no Código Civil mesmo, que você leva o valor. Somente se no acervo hereditário daquele que faleceu não tiver bens suficientes para recompor o quinhão de cada um, aí você vai levar o próprio bem para ser dividido ali, tá? Mas assim, hoje, tanto que se não tem acervo hereditário, acabam que os demais herdeiros indenizando em valor o que deveria os outros terem também do quinhão hereditário. Tanto que uma orientação que eu dei para esses meus clientes eles estavam vendendo alguns bens que já foram doados. Eu falei, reservem, façam uma conta que eventualmente, futuramente, se vocês tiverem que colacionar, vocês vão colacionar o quê? Em valores e vão indenizar a parte dos demais herdeiros, tá? Então, como se fosse uma conta poupança para indenizar. Nossa. Fora aqueles que a gente montou dentro do testamento que poderia ser dispensado da colação. Inclusive, nesse caso, olha que interessante, prof, como é importante um due diligence também. Ele tinha um sítio que não era da sua propriedade. E aí, qual foi a orientação? Façam uso capião. Engordem o patrimônio desse pai, Uhum. né? Então, façam uso Aham. capião, engorda o patrimônio desse pai, para que no futuro a gente consiga defender a melhor que aqueles outros bens que estão ali listados no testamento foram mesmo dispensados da colação, né? Então, é Interessante como interessante pensar. tu vê como essa evolução da lei, né? Código Civil 1673, 2002, 2015, veio gerando dúvidas, e talvez agora a reforma crie mais uma página dessa novela. E aí, a bem da verdade, nós que trabalhamos no direito, ficamos aí olhando isso, né? Então, o advogado tem que olhar quem é que ele está defendendo naquele momento para trazer isso. Exato. E o registrador pode ficar, a pergunta é, né? Pode questionar isso na hora do registro? Poderia ou não o registrador, ao receber o inventário, olhar, mas isso aqui eles não seguiram o código de É, 73. Poderia o registrador entrar nesse mérito? Ou o fato do inventário lavrado de forma amigável por todos, afastaria essa análise do registrador. E a mesma pergunta vai para o inventário judicial. Feito um inventário judicial, poderia o registrador depois questionar o valor da colação? Ou ele não pode entrar nisso? Aí você que está em casa agora, você que é escrevente, está chegando no cartório, você que faz qualificação registral no registro de imóveis que você trabalha aí, está vendo essa live agora, e aí, você pode entrar nesse mérito delicado, né, prof? eu entendo que não. Por quê? Porque apesar dessa decisão do STJ, tem várias decisões, pelo menos aqui no Tribunal de Justiça de São Paulo, que eu acompanho, que não consideram o CPC de 2015. Eles falam que foi um equívoco, tá? Ele só repetiu o CPC de 73, mas nós temos que considerar o quê? O Código Civil. Tanto que a reforma volta o Código Civil de 2002. Volta que é o ato da liberalidade. É aquilo que ele quis antecipar a legítima. É só corrigido monetariamente a data do falecimento. Mas se houve ali benfeitorias, se houve acessões, se houve desvalorização ou valorização, quem vai suportar isso é o donatário. É o donatário. Os outros não vão ser beneficiados disso. Eu concordo. Eu acho que essa é a melhor lógica, porque se você receber um bem, por exemplo, uma cota de uma empresa, tá? Recebi uma cota de uma empresa. Eu trabalhei, trabalhei, trabalhei até que essa cota valorizou extremamente. Porque é que os demais herdeiros vão ter que se beneficiar desse meu trabalho que eu fiz para valorizar aquela cota daquela empresa. Uhum. Eu acho Então, isso interessante, a parte de cotas é interessante. Mas antes da gente entrar em cotas, você que está em casa vendo essa live agora, você está perdendo conteúdo se você não está seguindo a professora Natália. Para você seguir ela no Instagram e ter acesso a muito mais conteúdos, você tem que agora clicar aqui no meu nome, ó, se você está no celular, no Instagram, clicar aqui, vai aparecer o nome dela, segue a Prof. Natália, porque ela tem muito conteúdo, ela abre caixinha, ela responde. E é professora da minha pós-graduação, trabalha na minha mentoria, é professora do RID, então você vai estar sempre atualizado com muitos temas que ela proporciona na rede e nos nossos cursos. Clique aqui no nome dela,
no meu nome aqui, segue ela, que eu tenho certeza que é um perfil de qualidade para você. Cotas é uma coisa interessante de empresa, né? Nossa! É. Inclusive, teve uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, só puxando aqui um pouquinho, que foi feita, na verdade, uma compra e venda de cotas simulada, tá? Então, o pai, ele simulou ali que ele estava doando, né? O filho estava comprando essas cotas, tá? Um dos filhos. E aí, nesse caso, depois, no inventário dele, foi discutido por quê? Porque não se comprovou que os filhos pagaram por essa cota. Então, o que entendeu o tribunal? Que, na verdade, essa compra foi uma doação simulada, né? Foi uma simulação, não foi uma compra e venda, foi uma doação efetivamente. E aí, a gente cai naquela nulidade da simulação. Então, o ato simulado é nulo, mas subsiste o negócio jurídico que se dissimulou. Então, seria uma doação. E por ser uma doação, configurou colação, e aí o valor foi na colação. Olha como isso tem muitas vertentes, envolve muita coisa, né? Então, essa questão de valor é delicado, tá? Você pode fazer numa escritura de inventário colação? Você pode, se todos estiverem concordando com o valor, aquele que recebeu a doação concorda em colacionar, você pode fazer na própria escritura. Se estiver todo mundo ok com essa colação, com o valor a ser declarado, pode fazer, né? Inclusive, discute-se até aí TCMD. Será que, porque como tá lá colacionando, né? Tá indo no acervo hereditário, eu vou pagar TCMD também sobre esse valor? Se já pagou lá atrás na doação? E aí nós temos até mesmo consultas da Secretaria da Fazenda que não, tá? Desde que esse bem permaneça ali no patrimônio daquele donatário e faça a distribuição dentro do acervo hereditário para os demais, considerando o valor, não tem ITCMD sobre esse bem. Agora, se eu levar o próprio bem, esse bem foi distribuído para outro ali, aí pode-se ter uma transferência de bens aí passível de recolhimento do TCMD. Então, é tudo uma questão muito fática para você analisar mesmo o que está acontecendo naquele momento, né? Exato, às vezes Inclusive, a pessoa só tem a boa vontade, eu quero só doar para o filho, mas ele não é, sabe tudo que pode ocorrer, né? Sem contar essas surpresinhas de um filho posterior, e às vezes nem é surpresa, às vezes começa um novo relacionamento, as pessoas vivem muito mais hoje do que na época, então a pessoa pode ter ao longo de uma vida vários relacionamentos, vários filhos de outros relacionamentos, então muitas coisas podem ocorrer e você tem um passado escrito que de repente você não alinhou imaginando um futuro, né? agora, exatamente, eu queria trazer uma. Foi uma consultoria minha também, tá? É um caso que, assim, me gerou. Fiquei pensando dias e dias, inclusive até conversei com o Carlos Elias sobre isso, tá? Vamos lá. Eu disse que a doação de ascendente para descendente ou de um cônjuge a outro, né? O cônjuge também tem direito à colação desses bens, tá? Agora vamos supor que um pai, ele doou lá os seus bens para os filhos. E depois de anos, ele veio a se casar. Então, eram filhos dele antes. E ele veio a se casar depois de anos, tá? Não tinha nenhum relacionamento com essa pessoa quando ele doou. Ele veio se casar. Ele faleceu. Essa cônjuge sobrevivente tem direito à colação daqueles bens doados aos filhos lá atrás? Interessante, hein? Nossa, que loucura, hein? Quando ele doou lá atrás, ele não mencionou que saía dispensava a Não, colação, só doou. não. Só doou. Só doou, porque não tinha outros herdeiros necessários à época. Inclusive, esse caso foi uma advogada que entrou em contato comigo, já era um inventário, e a cônjuge sobrevivente já tinha colacionado, já tinha indicado esse bem à colação no inventário judicial. E ela falou assim: e agora? Ela pode fazer isso? E aí, obviamente, como advogados da defesa, né, a gente criou uma tese ali para defendê-lo, de que ela não era herdeira necessária à época da doação, que ela não teria direito, enfim. Só que, delicado. Por quê? Porque se filhos supervenientes têm direito, por que que o cônjuge superveniente não teria? Uhum. Entende? É delicado, assim, não Muito. sabemos o desfecho disso,
Mas vamos ver, né? Como vai ser. Depois eu conto para vocês É, como que mas é vai ser essa questão. interessante, né? Porque surge uma nova relação, e aí, claro, essa relação passa a ter efeitos sobre o patrimônio e as relações anteriores, né? É difícil a gente pegar e dizer a partir de agora zera tudo e começa de novo, né? A vida da gente, ela é um monte de entranhas, né? E vão se conectando umas nas outras. Então, que você imaginou lá atrás, pode ser que não seja o que vai acontecer lá na frente, né? Exato, exato. E essa questão do cônjuge, também no texto lá do Carlos Elias, ele traz a questão do cônjuge que recebe a doação e depois, eu achei interessante também, e depois se divorcia. Aí esse cara falece, por exemplo, né? Esse pai falece. Os filhos teriam direito à colação daquele bem que doou ao cônjuge à época, mesmo que agora ele é ex-cônjuge? Outra Uhum. situação também. Porque agora, no inventário dele, esse ex-cônjuge não vai participar se já tiver sido feita a partilha. Só que ele recebeu um bem doado. Deverá ser colacionado porque as doações de um cônjuge a outro também pressupõem adiantamento da legítima e também devem ser colacionados, se sair se não colocar que sai da parte disponível. Olha que interessante. E aí, Nossa, teria que muito colacionar? interessante, muito interessante. Então, e aí ele traz dois posicionamentos, né? É bem divergente, né? Mas entende-se a princípio que sim, né? Porque a lógica do código é se doou antes, é antecipação da legítima, nós vamos levar lá o valor, por mais que ele seja ex-cônjuge, ele não vai participar, vai considerar como se ele fosse herdeiro só desse imóvel, então a parte dele também vai ser garantida, só que o valor deverá ser colacionado. Então, olha as repercussões que tudo isso pode acontecer, né, dentro de um É, inventário. quando a pessoa tem uma vida muito tranquila, ele apenas, né, começou a faculdade, casou cedo, teve os filhos e permanece casado até a morte, tudo é muito tranquilo, né? Principalmente se ele não fez nenhuma doação. Esse é o inventário dos sonhos, né? Tem só a parte da meação, a questão dos herdeiros, tudo ok. Mas essa não é a realidade de muitas famílias brasileiras. As relações são complexas, a começar por novos relacionamentos, a começar por filhos em determinadas épocas da vida, a começar por negócios e por fases com endividamento e fases com melhores condições, a começar por patrimônios que você quer ajudar um filho. Então, a bem da verdade, esse inventário leve puro, que a pessoa casa cedo, tem os filhos e tende a ficar casado naquele relacionamento, é a regra que todo mundo gostaria de pegar para trabalhar. Como eu sempre falo, nós dirigirmos um carro numa estrada bem asfaltada, de sol, num dia lindo, é fácil. Não precisa, o carro é automático, você vai aqui, não tem nem mistério. Agora, você dirigir numa estrada à noite, esburacada e com chuva, aí você precisa ter um conhecimento maior do carro, da estrada. Então, inventários também são assim. Um inventário leve, tranquilo, é um inventário puro, esse que a gente imagina que é uma sequência lógica. Agora, se a pessoa já tem uma história de vida maior, aí você se prepara que vai ter que estudar muito mais, né, prof? Com certeza, com certeza. Então, perguntando sobre regime de bens, tá? Aqui, quando a gente fala em doação, quando vai colacionar, o cônjuge vai ter direito à colação também em relação aos bens que ele concorrer com os descendentes. E quais são os bens que ele vai concorrer com os descendentes? Os particulares, tá? E quando você fala de uma doação de um cônjuge a outro, são em relação aos bens particulares. Então, no regime da separação ou mesmo da comunhão, quando tem bens particulares. Porque os demais, cada um já tem meação. Você vai doar o quê? Só se você for doar seu 50% ficando a integralidade para ele, né? Só que esse seu 50% tem toda a questão na comunhão universal. A gente não pode falar em doação de um para o outro, sem ser enfim, aí entra toda uma discussão, tá? Mas é em relação à concorrência do cônjuge com os descendentes, tá? Que ele teria direito Perfeito. à colação. E também, né, prof, vamos fazer uma puxadinha aqui só para a questão das holdings, né? Até porque o nosso Piraju está na live aí, querido amigão, que Ah, trabalha com isso, né?
Existem muitas formas de fazer holding e dar certo, e também existe o pessoal que faz errado e tropeça, né? Então, às vezes o pai é empresário, realmente, eu tenho vários amigos que são granjeiros, como a gente chama aqui no sul, né? Granjeiro que tem uma área de terras grande, ele monta uma agropecuária e ele traz os filhos para dentro da empresa e faz o sistema de holding com várias empresas e está dentro de uma linha que ele está trabalhando para que evite realmente uma sucessão cara, né? Dentro do que é possível fazer. E existe o pessoal que tropeça achando que é só montar uma empresa e vai tropeçando e acaba gerando nulidades, depois é notificado pela Secretaria da Fazenda. E tem o pessoal que nem sabe o que é isso, né? E que nem vai fazer porque tem medo de mexer no seu patrimônio. O ser humano tem medo, o cara constrói um patrimônio uma vida inteira e aí ele sabe que vai ter a tributação na sua morte, mas ele tem medo de transferir esse patrimônio agora em determinada fase da vida. Ele também não vai querer mexer. Mas a gente sabe que a holding está permeando o sistema e algumas são feitas corretamente e algumas, por falta de conhecimento, o pessoal se atrapalha. Então, se É. você pensa em holding, está em casa aí, sempre procure um profissional que entenda, né, para saber, porque não é simplesmente, né, fazer a holding, como diz meu amigo Piraju, tem que ter conhecimento, né? Ah, com certeza. Até porque para você fazer o planejamento sucessório na holding, a gente tem que entender que a holding é uma sociedade empresária, tá? E nesse caso você vai criar uma empresa, só que não basta a criação dessa empresa. Dentro dela, para você fazer o planejamento sucessório, você vai adentrar no quê? Nas regras de doação. Porque é a doação efetivamente que vai ser feito o planejamento sucessório. Então, a gente tem que conhecer os institutos que envolvem tudo isso que envolve a doação. A gente vai se falar em colação também, quando a gente fala em doação de cotas? Certamente. A gente vai ter que respeitar a legítima? Com certeza. Tá? Claro que nós temos aí mecanismos, quando a gente fala hold, é uma ligação entre direito empresarial e nós temos mecanismos de trabalhar com o direito empresarial aqui e o direito sucessório, né? O direito civil. Então, na holding, esses dois se unem e a gente consegue trabalhar, mas não podemos excluir os institutos que envolvem a doação, as cláusulas restritivas, o usufruto, a reversão, tudo isso vai estar lá dentro. Então, é por isso que a gente tem que entender primeiro fora, para depois a gente levar para dentro de uma empresa. Entenda o instituto fora, entenda o que envolve regime de bens, o que envolve tudo fora, para depois a gente colocar dentro de uma empresa que daí vão colocar mais regrinhas de direito empresarial e tributário, tá? Porque hold envolve muito contabilidade. Muito contabilidade. Nós temos que, pelos cálculos, nós temos que ver se realmente compensa você fazer uma holding ou uma doação, né? E a holding, Exato. você ainda está colocando um plus a mais, você está formando uma sociedade entre seus filhos. Então, se tiver divergência já, se eles não se entendem nem fora de uma sociedade, imagina você fazer uma sociedade para colocar todo mundo lá dentro. Então é bem delicado, tem que pensar muito, tem que fazer cálculo. Nós estamos aí numa reforma tributária, tá? Que tem diversas alterações que podem impactar nas estruturas da holding. Então, tem todas essas questões para a gente ver antes de elaborar essa holding. Maravilha. Eu excluí da live uma pessoa, só para falar. Estava enchendo o saco ali no chat, eu tirei, tá? Porque até não é o objetivo da live, não quer criar polêmica que torne a live pesada, né? A gente traz aqui questões da mãe. Se a pessoa não está satisfeita com a live, tem que procurar outra live. Tá cheio de outros players aí do mercado falando, então deletei ela, tá? Só para falar. Mas, prof. Natália, eu quero agradecer a tua presença demais aqui de manhã. Espero que a gente possa contribuir mais ainda com o pessoal que está conosco aqui todos os dias, né? Quase 500 pessoas no pico da audiência aqui, muitos advogados trabalhando conosco. E se você não segue ainda a Prof. Natália, siga ela, né? Clica aqui no meu nome, vai aparecer o nome dela, siga ela, que é importante você ter acesso aos conteúdos. O direito é complexo, sim, quando as relações familiares são complexas, o direito fica mais complexo. Quando as relações familiares são extremamente previsíveis, e é claro que ele fica mais fácil, mais acessível, né? Mas nós não podemos trabalhar apenas com as causas fáceis, porque no escritório de vocês em casa não vão vir apenas causas fáceis.
vão vir causas difíceis. E aí, se você começa a imaginar que o difícil eu não quero, talvez sobre pouco, porque o fácil cada vez está mais distante da realidade. Tudo está ficando complexo na profissão, né? Então, obrigado pela presença de todos em casa, obrigado, Prof. Natália.